Qual que é a lógica de arrepender do pecado? Não tem lógica nenhuma, sua carne quer, ué. Você quer fazer? Então tem lógica humana? Não. É espiritual, é uma concepção espiritual. Porque se as pessoas só olham para esse mundo e só vê que esse mundo é aqui e acabou, aí vamos todo mundo pecar, porque não tem propósito ser santo. Porque a Bíblia diz que nós temos alguém para honrar, alguém para reverenciar, e o nosso corpo passa a ser santuário e templo dele. E por que nós fazemos isso? Porque um dia estaremos adorando ele, e ele pede isso de nós. Porque essa é a vontade dele, que sejamos santos como ele é. Amém ou não? Quanto mais o seu espírito estiver vivo, mais intimidade e comunhão com Deus você vai ter. Então a gente precisa entender que a nossa carne, ela precisa ser renunciada. E não tem como se renunciar à carne sem oração. Não tem como se renunciar à carne sem jejum. Não tem como se renunciar à carne sem ler a Bíblia. Não tem como se renunciar à carne sem ir para a célula, sem ir para o culto, sem ir para a imersão, sem ir para os encontros. Toda essa programação que a gente põe na igreja é para que você consolide a sua santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Você acha que a pessoa, não, isso é para todo mundo, essa coisa de igreja, isso é invenção do povo, isso é invenção dos pastores. Isso, vai ouvindo essas pessoas, ouve, não tem problema, mas um dia todo mundo vai dar conta, e lá você vai saber quem vai estar certo e quem vai estar errado. Escolha acreditar em quem você quiser. No seu pastor que está aqui pregando, ou nas pessoas que estão lá falando na faculdade, particular, federal, lá no YouTube, no TikTok, no Instagram, nas redes sociais. Você precisa entender quem te mentoreia, quem te pastoreia, quem te instrui, quem é a sua cobertura espiritual. Quando eu sou cuidado, quando nós somos cuidados e pastoreados, nós estamos sendo instruídos para uma vida que agrada a Deus. Então falar com amor que cura é falar de entender a obediência da palavra de Deus. Como nós podemos nos colocar mais no espiritual e menos na carnalidade. Quanto mais o seu espírito estiver vivo, mais você vai ouvir a voz de Deus. A única maneira do Espírito Santo falar com você é se o seu espírito estiver forte. A única maneira do Espírito Santo falar com você é se a sua carne estiver fraca. Se você está muito carnal, você não vai ver nenhum propósito de vir para a igreja. Como muita gente está faltando aos cultos, como muita gente falta de célula, como muita gente rouba o dízimo, porque não tem visão espiritual mais, está afundado na carnalidade. Como muita gente quer procurar as suas próprias coisas, sua própria vida. E nós precisamos entender que uma igreja que vai encontrar Jesus é sem mácula e sem ruga. Não está dizendo que ela é perfeita, mas quer dizer que ela está buscando uma vida de consagração. Não está dizendo que ela não peca. Deixa eu te falar uma coisa. O homem segundo o coração de Deus foi quem? Davi. E ele pecou? Foi pouco o pecado dele? Mas ele deixou de ser o homem segundo o coração de Deus? Não. Porque depois que ele pecou, ele se santificou. Ele se arrependeu. Ele consertou o erro dele. E as pessoas querem marcar Davi pelo erro dele, mas não pelo arrependimento que ele teve, pela mudança. Ele aprendeu, ele mudou. E é isso que é importante nessa noite. O Espírito Santo está abrindo hoje o coração dele para o seu coração. E te dizendo, filha, volte ao primeiro amor. Filho, volte ao primeiro amor. Deus quer falar com você, mas você está colocando as outras coisas em primeiro lugar, e não o reino dele e a justiça dele. E eu quero te dizer uma coisa, quanto mais você fortalecer o seu espírito e mortificar a sua carne, mais discernimento você vai ter das coisas espirituais. Vocês acham que se a gente pegar qualquer influencer hoje, que tem lá não sei quantos mil seguidores, que está a música do momento, que ganha milhões de reais, com músicas obscenas, que faz alusão à sensualidade, à imoralidade, falar para ela abandonar aquilo tudo porque Jesus pede, ela vai entender? Não. Falar para a Anitta, quem conhece a Anitta? Todo mundo conhece, né?
Falar para ela: Anitta, você tem que abandonar tudo o que você tem para que você entre no céu. Ela vai entender? Não, porque na cabeça dela ela vai para o céu. Ela é de Jesus na cabeça dela. Tanto ela canta músicas evangélicas, né, de vez em quando. Porque na cabeça dela ela é do candomblé, mas ela vai para o céu. Então, o que adianta ser conhecido por todo mundo como ela é, mas o nome dela não está escrito no livro da vida? As pessoas, elas se enchem com as coisas deste mundo, enchem os olhos com as coisas do mundo, e esquece que na eternidade, nada do que tem aqui vai entrar lá. Deus quer que você prospere aqui, com certeza. Deus quer que você avance aqui. Deus quer que você seja próspero aqui, amém ou não? Deus te criou para governar sobre a terra, amém ou não? Você vai ter do bom e do melhor coisas belas, boas, melhores, maiores e novas. É o que nós teremos nessa terra. Mas isso tudo vai passar. E o que vai permanecer é a palavra do Senhor. E se eu tenho a palavra, eu tenho meu passaporte carimbado, porque o Espírito Santo é o penhor da salvação. E o Espírito Santo só fica na vida de quem mortifica a sua carne e vivifica o seu espírito. Você nunca vai agradar a Deus andando na carne. Diga isso para alguém. Diga para outra pessoa: nunca. O discernimento espiritual é para quem está no espiritual. Porque tem como uma pessoa que está na carnalidade ter discernimento espiritual? Não. Vamos entender isso na Bíblia. Nós temos que ir para a palavra de Deus. Porque o amor de Deus está te curando hoje do pecado, amém ou não? Vamos lá, 1 Coríntios 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz assim: Deus todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Preste atenção nisso. Nós não temos o Espírito do mundo, nós temos o Espírito de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. O que está dizendo aqui? Que a única maneira de você compreender o que Deus nos foi outorgado é através do Espírito do mundo ou do Espírito de Deus? Então, como que uma pessoa como a Anitta, ela vai entrar aqui na igreja e ela vai entender que ela tem que abandonar aquilo tudo se ela não nascer de novo? Se ela não aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Se ela não começar um processo de libertação, de cura interior e de desintoxicação do pecado? Se essa pessoa que você vai falar lá para a aliança de vida, que você vai visitar a casa daquela pessoa, vai levar Jesus para aquela pessoa na aliança de vida, e se você não mostrar para ela que ela é uma pecadora, que ele é um pecador e que ele precisa de perdão, que ele precisa de salvação, porque Jesus ele veio para perdoar os pecados, para nos trazer a vida eterna, e ele disse que nós entraríamos no seu reino, e a consequência de quem está no reino é ir para a vida eterna. Então, se essa pessoa não tiver o Espírito de Deus, como que ela vai compreender? Então não adianta você falar das coisas espirituais para quem não tem o Espírito de Deus. Ela só vai entender as coisas que são do espírito do mundo. E quem está no espírito do mundo está na carnalidade, na prática do pecado sem fim, nos vícios, na prostituição, na fornicação, na mentira, na traição, no adultério. E esses dias eu estava sentado com um casal, numa terapia de casal, lá no meu consultório, e só com ele estava, porque às vezes eu separo os casais para atender individualmente. Ele falou assim: deixa eu te perguntar, Célton. Ele não sabe que eu sou pastor ainda não. Me fala aqui, é normal ou é normal? Olha o que ele me perguntou, presta atenção. Deixa eu te perguntar, é normal ou é normal trair? Vocês acreditam que ele me fez essa pergunta? Mas ele não é. Ele não tem o Espírito de Deus, ele tem o Espírito do
Qual que é o espírito? Quais são os dois espíritos que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Espírito do mundo e o Espírito de Deus. Vamos lá, quais são os dois espíritos? O Espírito do mundo e o Espírito de Deus. Porque ele estava ensinando para ele que quem é casado tem que ser fiel. Que era uma novidade para ele. E eu falei, mas por que você está me fazendo essa pergunta? Ele falou assim, porque todos os meus amigos traem. Porque todos os meus colegas da empresa tal, rica, poderosa, a gente sai das imersões, dos workshops, das conferências, e a gente vai aquela palavrinha começa com PU, sabe, né? Nós vamos para lá. Ele usou desse jeito. Falei assim, entendi. Então fala para mim, é normal ou não é normal? Falei, se você quer estar casado, você tem que ser fiel à sua esposa. Você tem que estar casado com uma só mulher. Então por que você está casado? Você não precisa estar casado para você ter várias mulheres e ter atitudes pecaminosas. Lógico que eu não falei assim, né, gente? Falei de outro linguajar para ele entender. Para estar com ela. Ele falou, entendi. Então, gente, o espírito do mundo já colocou na mente das pessoas que é normal estar casado e depois do trabalho ter os seus rolos. Ter os seus... Vocês sabem. Porque isso é o espírito do... Vamos lá? É o espírito do... Agora o espírito que vem de Deus, ele nos ajuda a compreender as coisas que são de Deus. Então tem muita gente que está falando que tem Jesus, que vai no domingo, tira uma foto, faz um story, mas na segunda-feira é uma vida de mortificação do espírito, é uma vida de carnalidade. Quer mostrar para as pessoas uma pseudo-espiritualidade que não tem. Então o Espírito Santo, ele quer que o seu espírito esteja vivificado para que você possa compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. O que Deus nos deu gratuitamente? A vida eterna, a vida abundante, ser cabeça e não cauda, estar por cima e não de baixo, mas tudo isso a partir da santidade. Quem está me acompanhando? Vamos continuar, 13. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são... Gente, presta atenção aqui, Igreja Nova Vida. Você só vai conseguir ter uma vida com Deus se você fortalecer o seu espírito e mortificar a sua carne. Não vai ter compreensão uma pessoa carnal ficar aqui no culto. Ela não, que isso, eu vou para minha casa, porque amanhã cedo eu já tenho um rolo. Não, porque amanhã eu já vou tocar o terror, eu já vou fazer o que eu quero. Para a igreja, carnal não vai olhar para a igreja. Carnal não vai para a célula, carnal não vai dizimar. Não é convertido. Não dizima porque não converteu. Não é verdadeiro, não é fiel porque não converteu. Então é carnal. É uma mulher carnal, é um homem carnal. Não é espiritual, porque Jesus está aqui dizendo que palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para só quem é, fala alto aqui, só para quem é espiritual. E como que uma pessoa consegue ser espiritual? Já é a provinha do que eu ministrei até agora. Mortificando, vamos lá? Mortificando a sua carne. Mortificando a sua carne. Continuando, 14. Sobre isso também, 14. As pessoas que não têm, olha aqui, o apóstolo Paulo é claro. As pessoas que não têm o Espírito, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. Ela não vai aceitar ser fiel. Não vai aceitar tirar o cigarro eletrônico. Não vai aceitar tirar o narguilé. Não vai aceitar não beijar na boca antes do casamento, ou não ter relações sexuais antes do casamento. Não vai aceitar, porque é carnal. Porque são verdades o quê? São verdades o quê, igreja? Mais alto. Todo mundo junto. São verdades carnais? São verdades o quê?
Verdades espirituais. Olha aqui, as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem o quê? Absurdo. É um absurdo eu não poder casar com quem eu quero. É um absurdo eu não ter relações sexuais com o mesmo sexo. Que absurdo, eu quero, é minha vontade, amor de qualquer jeito. Você está entendendo? Porque parece absurdo eu negar minha vontade. Por que eu tenho que negar minha vontade? Eu não posso, eu quero fazer a vontade da minha vontade. O Espírito Santo está aqui mostrando, igreja. Nós vamos aceitar passivamente esse ensino dentro da nossa igreja? Que igreja é essa que vai estar na eternidade? Vou te dizer, é a igreja que Jesus pregou. É essa igreja que discerne as coisas espirituais. Quem deixar de ser espiritual é carne. E carne vai queimar, vai virar churrasco. Pois lhe parecem absurdas. Por isso que o povo fala que é um absurdo dizimar. É um absurdo primiciar. É um absurdo andar em santidade. É um absurdo encontrar uma jovem virgem. Ser antiquada, ser retrógrada, ser bobinha. Todo mundo já teve relações sexuais, senão otário, idiota. E assim vai. Estão diminuindo o que é tesouro. Estão fazendo de lixo o que é precioso. Mas nós não vamos nos calar. Nós vamos pregar a verdade. Doa quem doer, machuque quem for, porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E os que conhecerem a verdade serão libertos, e os libertos terão a vida eterna. Quem é os que são libertos aqui nessa noite? Vamos aplaudir o nome dele? Então, quem não tem o Espírito Santo, não é capaz de compreender a Bíblia. Não são capazes de compreender. Quem não tem o Espírito Santo, não vai compreender uma vida de santidade. Não vai compreender matar a carne. Quem não tem o Espírito de Deus não é capaz de compreendê-las, porquanto elas são discernidas. Vamos, quem está comigo aqui? Faz assim, quem está comigo. Quando eu falar de é o que você tem que completar, beleza? Amém ou não? Quem está comigo? Então vamos lá. Porque elas não são discernidas espiritualmente. Porque só vai discernir que eu preciso negar minha carne se o meu espírito estiver verificado. Porque é um discernimento espiritual. Porque se for um discernimento carnal, não tem mesmo. É absurdo, isso aí é loucura. Para que eu vou negar minha vontade se eu estou querendo fazer? Então, é loucura. Mas quando a gente vai... Por exemplo, o que é loucura? Ir para a vigília, de madrugada orar, que loucura é essa? Em vez de eu estar dormindo, eu estou lá orando. Loucura. Em vez de estar comendo, eu estou jejuando. Loucura. Para quê? Vai lá comer. Bobagem é essa? Para que você está fazendo isso? É um discernimento espiritual. Então o carnal, ele não vai ter esse discernimento. O carnal, ele é do espírito do mundo. E o espírito do mundo é regido por trevas, pelos principados e potestades. E essa pessoa está sendo direcionada para a perdição na eternidade, para o inferno. Então a gente precisa entender qual que é a fortificação nossa. Eu vou fortificar minha carne ou eu vou fortificar o meu espírito? Quem eu fortifico, eu vou ser direcionado. Posso ouvir um amém? Vamos lá. As pessoas que... próximo. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Agora, quem é espiritual, ele discerne o carnal e o espiritual, ele discerne tudo. Agora, o carnal não consegue discernir o espiritual, mas quem é espiritual, ele discerne o espiritual e também o carnal, porque ele tem conhecimento mais ampliado do que quem é só carnal, porque ele tem o Espírito de Deus que potencializa, ele tem uma visão espiritual de tudo, até das carnalidades. Amém ou não? Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Toda a vida eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Diga isso. Fala mais forte. Eu tenho a mente de Cristo. Porque isso tudo vai passar. Mas o que vai permanecer
É a mente de Cristo, é a palavra. Por isso as pessoas elas não entendem que não devem adulterar, porque elas não têm a mente de Cristo. Porque a gente tem que andar como Cristo andou. Se você não tem a mente de Cristo, você tem a mente do diabo. Se você não tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito do mundo. Por isso as pessoas não entendem que não devem adulterar, que não devem fornicar, que não devem viciar, que não devem se envolver com o que é obsceno, malicioso, que não devem mentir, que não devem trair, que não devem fofocar, que não devem ser glutão, que não devem julgar, que não devem maltratar a esposa, que não devem tantas outras coisas, porque isso tudo está dentro da mente. Isso tudo está na mente de... E quem tem a mente de Cristo, não vive segundo a mente do mundo. E aí que você precisa entender. É o ensinamento, esse é o evangelho de Jesus. De mortificar a sua carne para vivificar o seu espírito. Nós entendemos aqui que somente as pessoas que recebem Jesus conseguem discernir as coisas espiritualmente. Por isso que um homossexual, ele não vai entender porque não é o nível do espírito, ele está na carne, que ele não pode se casar com a pessoa do mesmo sexo. Por isso que doa a quem doer, a Bíblia não vai mudar. A palavra de Deus não vai mudar. E fique claro que nós não estamos aqui julgando os homossexuais, mas é a prática homossexual. Que nós estamos aqui, né, falando aí que hoje eles pregam que hoje, esse mês é o junho do orgulho gay, não é? Mas a Bíblia diz, então vamos rasgar a Bíblia. Se a Bíblia que diz, então o problema é a Bíblia. Pode rasgar, mas ela já está escrita nas tábuas do coração daqueles que servem a Jesus. E do coração ninguém consegue rasgar. Nós estamos aqui para acolher as pessoas e ensiná-las a Bíblia, a palavra de Deus. Nós estamos aqui para julgar e nem condenar ninguém, mas o pecado precisa ser abandonado. A prática do pecado precisa ser abandonada. O coração da pessoa, ela é precioso para Jesus, mas a prática do pecado não. Então, essa pessoa ela não vai entender porque a mente dela é carnal. Ela não está ativada no espiritual. Por isso que um viciado, ele não vai entender que ele precisa abandonar o vício dele. Até que ele começa a ficar enfermo, né? Até que ele fica doente, ele perca tudo, perca as coisas, perca a família, perca até a própria vida. Porque o viciado, ele gosta do cigarro, ele gosta da maconha. Ele gosta daquele cigarrinho da maconha há anos e anos, ele dá aquele tapinha, né? Anos e anos está ali. A pessoa ela não vai saber por que ela tem que ser justa, por que ela tem que pagar imposto. Não, ela vai fazer ali uma falsificação, ela vai fazer uma coisinha errada ali, escondidinho, vai fazer outra coisa errada e está tudo bem achando que Deus não está vendo. Fazer uma coisa ilegal achando que Deus não está vendo. Tem gente que tem prática de fazer coisas ilegais. Prática de fazer as coisas, os vícios. Quem está me acompanhando? Então por isso que muitos não serão salvos. Porque não é no nível da carne, mas é no âmbito do espírito. A gente precisa entender isso não está mais sendo pregado. As pessoas não pregam mais, não ensinam. Por isso que as igrejas estão cheias de pessoas que não serão salvas. O estar na igreja não significa que você já está no céu. Frequentar um culto e sentar numa cadeira porque você veio com segundas intenções e não com a intenção de ser salvo, não quer dizer que você vai ter a vida eterna. Você precisa olhar para dentro do seu coração e ver se você realmente nasceu de novo. Se você realmente